queria que você me respondesse de maneira bem franca, assim. Você acha que o seu trabalho foi melhor no Inter e no Fluminense do que no Santos? Ou no Santos tiveram outros fatores alheios ao seu trabalho que acabaram não encaixando e tudo mais, tal? O que aconteceu na sua passagem pelo Santos ano passado? Assim, eu vou te responder com a maior sinceridade. Respeito quem pensa diferente, quem tem uma avaliação diferente, porque na maioria das vezes, ou sempre, quem está do lado de fora tem 5% das informações do que acontece dentro, né? Sim. Não tem as informações do que acontece dentro. Em termos de trabalho, eu não trabalhei diferente no Santos como eu trabalhei diferente do Internacional ou do Fluminense. Então, o meu trabalho, eu tentei entregar o meu melhor trabalho. O resultado não foi bom. Lá no Internacional, eu entreguei o mesmo trabalho, mas o resultado foi diferente. No Fluminense, o resultado foi diferente. Mas a minha dedicação, as minhas tentativas de mudanças, as minhas conversas, as minhas decisões, as minhas atitudes, no meu trabalho, eu fiz. Eu tentei fazer ele o melhor possível, mas nem sempre você consegue o resultado. No Santos, ele não veio, porque as dificuldades elas eram muito maiores do que até eu imaginava de quando eu assumi, e de quando eu assumi que eu estava lá dentro, elas continuaram ainda maiores dificuldades, né? No Fluminense, no Inter, a gente conseguiu sanar melhor essas dificuldades e passar por essas turbulências e seguir em frente. No Santos não se conseguiu. Então o resultado não foi bom. O resultado não foi bom, né? No resultado final. Quais Mas, por eram exemplo, essas dificuldades, Odair? Dificuldades, por exemplo, o Santos há 2 anos vinha com muita dificuldade técnica, financeira, né? O Santos 2 anos tinha disputado para não cair no Campeonato Paulista, com dificuldade no Campeonato Brasileiro, e não fez muitas mudanças para o terceiro ano. Nesse terceiro ano, você precisa agregar uma coisa muito importante dentro do futebol brasileiro, é um ano político. O terceiro ano foi um ano político. Tinha uma eleição no final do ano. Então, e tinha uma impaciência maior, com razão ou não, aí eu deixo a critério das pessoas. Tinha uma impaciência maior com relação aos resultados negativos ou com relação à contratação de determinados jogadores. É uma coisa muito importante que o torcedor às vezes não sabe ou os dirigentes não informam, que é essa situação que eu sempre falo que é a teoria da expectativa, né? Esses clubes são gigantes, então todos startam, mas é para ser campeão, é para ser campeão da Copa do Brasil, para disputar título, mas se você for olhar para as condições financeiras, para as condições dos últimos 2, 3 anos, para as condições técnicas, para a capacidade de investimento, ele não tem como entregar essa expectativa. Ele continua sendo um gigante, ele continua sendo um grande clube, mas o momento dele não é bom. O momento dele não é grande. A história dele é gigantesca, mas a história não vem aqui e faz gol. Para fazer gol, você precisa contratar atacante. Para defender, você precisa contratar jogadores que jogam na defesa. Para organizar o time, você precisa contratar treinador. Entendeu? Não é a história que vai vir aqui defender. O Santos é um dos maiores do mundo e vai continuar sendo sempre um dos maiores do mundo. Mas o momento do Santos era muito ruim. E, financeiramente, você perde poder de investimento. Outra coisa muito importante. O mercado não olha para o teu time. Os empresários não querem levar jogador para o teu clube. Os jogadores não querem jogar naquele momento no clube porque o clube está passando por um momento difícil, está sendo pressionado, não está com um salário talvez em dia que estava, não está na Libertadores da América, não está classificado para uma Sul-Americana, não está classificado. Então o mercado também olha diferente para o clube. Então nós tivemos muitas dificuldades para contratar jogadores no início do ano, para a montagem, para o conceito inicial que a gente tinha aqui na teoria, porque na teoria, no futebol é uma coisa, a prática ela é muito distante, muito diferente. Você tem você idealiza uma teoria, um conceito de jogo, uma ideia, um modelo, mas você precisa dos jogadores, da característica dos jogadores para que você consiga trabalhar em cima, desenvolver aquilo. E quando você não consegue fazer esse investimento, e ainda dentro daquilo que você tem, você acaba perdendo jogadores por lesão, por toda a situação que estava acontecendo, toda essa dificuldade ela aumenta. Vou te dar exemplo prático.
tá? Por exemplo, aqui em dezembro, quando eu acertei com o Santos, eu visualizava, eu vi, eu estudei, eu disse, olha, eu acho que a gente precisa agregar umas situações de meio-campistas, com mais intensidade, com mais participação do jogo, tanto na parte com bola, quanto na parte de O intensidade Dodge, né? O Dodge é um pouco na isso, né? recuperação dessa bola. O Dodge é um pouco isso, mas assim, a gente indicou nomes como o Jean Lucas, que veio 6 meses depois. Eu Sim. indiquei o Pituca, que agora chegou, que chegou depois de um ano. Eu indiquei o Hernani, que estava na Itália, mas Muito a gente não bom. conseguiu porque não deu, porque era muito caro. Então a gente buscou, é isso que eu estou te dizendo. Não é que eu não quis buscar essas situações para agregar. Porque no primeiro momento, quando você visualiza o Santos, cara, você precisa agregar jogadores àquele plantel. Você precisa trocar algumas peças, porque lá já está um ambiente pressionado e aqueles jogadores já não estão com tanta confiança para estar naquele ambiente. Só que você não tem dinheiro para competir no mercado nessa busca desses atletas naquele momento, e você não tem o mercado a favor de você, porque o mercado também não quer colocar o jogador no seu clube. O mercado quer botar o jogador naquele jogador naquele momento no São Paulo, no Palmeiras. Eu vivi isso no Inter, eu vivi isso no Fluminense. Eu liguei para jogador e ele preferiu ir para um outro clube. Você pode Não falar porque quem o foi, Fluminense deixou de ser Mestre? grande. Não vou falar quem foi, porque hoje em dia todo mundo fala de todo mundo, né? As pessoas vão para os É verdade. podcasts e vomitam tudo. Sim. Cara, eu não acho legal, sabe por quê? Porque eu aprendi uma coisa no futebol, e que levo para a minha vida, mas eu aprendi uma coisa no futebol com os caras mais experientes, com jogadores que foram campeões, com treinadores, que as coisas do futebol elas precisam ser resolvidas dentro. Se você tiver que falar alguma coisa para alguém, você fale dentro, para o presidente, para o jogador, para o treinador. Mas ir agora para podcast, ficar falando mal de jogador, ficar falando mal de Isso treinador, acontece ficar muito, falando mal de né? dirigente, não é meu hábito, não é meu hábito, não é minha conduta. Não gosto disso. Se algum dia eu fizer, porque eu fugi um pouquinho da minha linha, sabe? Eu prefiro muito mais falar e tentar fazer as coisas dentro do que ficar depois dando desculpa, eu criar, sabe? Ficar transferindo as responsabilidades. Então, para te resumir do Santos, no início a gente tinha uma ideia de jogo, a gente tentou completar e fazer algumas contratações, conseguimos contratar alguns jogadores, mas não conseguimos contratar todos que a gente gostaria naquele início de agregar. Durante a caminhada, nós perdemos Felipe Jonathan, Soteldo, perdemos alguns jogadores importantes. Quando a gente estabilizou, vou te dar só um exemplo, eu gosto de dar exemplos claros. Quando a gente estabilizou a zaga, a gente encontrou ali o Eduardo Messias, Eduardo Joaquim para jogar, surge a situação do Eduardo, do negócio das Sim. apostas. Então, Da sabe, a posse. cada dia, ou a cada 2, 3 dias, aparecia uma dificuldade grande, que aí o Soteldo machuca o ombro de uma lesão que não é habitual do futebol, tem que ficar não sei quanto tempo parado. Aí o Felipe Jonathan, então nós estamos falando ali só isso, sem agregar. Eu estou falando de 2, 3, 4 jogadores. Ângelo, por exemplo, que era um menino que eu tinha uma visão, passou por um momento ruim, uma Muito bom de turbulência, bola. perda do avô, Muito bom de bola. uma pressão externa que interferiu no lado emocional dele, que não estava no seu melhor momento, perde Soteldo, perde Felipe Jonathan. Só aí nós estamos falando, sem contratar ninguém, em 3, 4 titulares. Na Titulares, né? teoria, que você poderia, naquele primeiro momento, olha, se a gente contratar 2 volantes aqui, Pituca e Gianluca, abrir Soteldo de um lado, abrir Ângelo do outro, contratar um meio armador, nós temos Marcos Leonardo, olha, contratamos um lateral direito, vamos buscar um zagueiro canhoto construtor, porque ajuda nesse processo de construção inicial um zagueiro canhoto. Tentamos tudo isso, só que não conseguimos. E ainda no meio dessa caminhada do Paulista, perdemos alguns jogadores, com 3 Sim. competições. E mesmo assim, com todas essas dificuldades, nós não disputamos para cair o Campeonato Paulista, porque até o último jogo nós jogávamos para classificar, só que o último jogo que a gente fez contra o Ituano foi uma vergonha. Isso é que tem que assumir. Aquele jogo contra o Ituano foi uma vergonha, de todos que participaram. E isso eu falo aqui porque eu falei dentro do vestiário, e eu não estou nominando, eu estou dizendo que o jogo, o 3-0, a forma, foi vergonhosa. E aquilo nós não poderíamos aceitar, porque aquilo não era o Santos, sabe? Mas aquilo também ligou um sinal maior ainda, que para o brasileiro, com a parada, fora da classificação, nós teríamos que mudar.
Porque se não mudasse, a dificuldade ia ser grande, no brasileiro maior ainda. Então aquilo ali foi um sinal. Só que também a gente teve dificuldade de contratar. E não foi porque o presidente não quis contratar. O presidente botou muitas vezes muita grana, mais do que ele poderia, até que o Santos naquele momento poderia, mas não conseguiu trazer o jogador. Sabe? Então, isso tudo, 3 competições juntas, e mesmo assim, eu vou te falar uma coisa. Nós estávamos com 13 pontos, nós nunca ficamos na zona de rebaixamento. Enquanto eu saí, nós não estávamos na zona de rebaixamento. Nós tínhamos percentual, que se mantivesse o percentual, não cairia. Nós ganhamos dos adversários que caíram. Nós ganhamos o Vasco, que brigou até o final, nós ganhamos fora de casa. O Bahia, que brigou até o final, nós ganhamos do Bahia. Empatamos com o Curitiba fora, sabe? Então, até aquele momento ali, o percentual não era a melhor performance, mas já era melhor do que o Campeonato Paulista, porque nós conseguimos melhorar após o Campeonato Paulista a performance, a organização, tanto que fizemos, e aí vamos relembrar, como eu te disse, aquela vergonha de jogo contra o Ituano, né? Mas depois nós fizemos, e aí eu coloco isso às pessoas, nós fizemos um grande jogo contra o Palmeiras, nós fizemos um bom jogo contra o Internacional, nós fizemos um grande jogo contra o Atlético Mineiro, nós fizemos um bom jogo contra o Cruzeiro fora de casa e perdemos o jogo e não merecíamos perder. Nós jogamos melhor que o Grêmio na primeira partida do Campeonato Brasileiro fora de casa, com um jogador a menos. Perdemos de 1-0, não merecíamos perder. Nós jogamos melhor que o Nils na Sul-Americana fora de casa. Perdemos de 1-0, não merecíamos perder. Então, são detalhes que, se as vitórias acontecem contra o Nils fora, contra o Grêmio na estreia, são 3 pontos a mais no Campeonato Brasileiro, é uma semana a menos de pressão, é uma semana a menos de problema, é uma gordura maior que você tem para levar em frente, para você passar aquele momento de dificuldade. Então, eu não estou falando do momento ruim e nem deixando de reconhecer o vergonhoso jogo contra o Ituano. Só que ali nós não estávamos brigando para cair. Nos últimos 2 anos, tinha brigado para cair no último jogo. Ali nós estávamos brigando para classificar, mas foi um vergonhoso jogo. A nossa postura, minha como treinador, nossa como time, foi uma vergonha e aquilo ali não podia se repetir. Pegamos aquela lição para melhorar. Cara, às vezes acontece, nada dá certo, o jogador não se encontra, o treinador busca uma estratégia, não dá certo, tenta trocar, acaba não acontecendo. Às vezes o adversário está mais concentrado no jogo, entra, sabe, entende melhor a partida, os movimentos. Cara, não é uma coisa. Se eu vim aqui te falar qual é isso, é muito simplório falar isso, cara, sabe? É um jogo coletivo de 22 pessoas dentro de um campo, decisões antes do jogo, responsabilidade do treinador, de fazer as escolhas dos jogadores, estratégia, sistema. Então, é aquelas coisas que acontecem, que não deveriam acontecer, né? Que a gente trabalha sempre para não acontecer, mas acontece. Isso faz parte de alguns momentos. Só que num momento de turbulência, num clube que está vivendo isso como o Santos estava vivendo, isso potencializa quanto? Uma derrota potencializa quanto? Então, a paciência diminui, né? A paciência diminui, tudo isso diminui. Então, chega um momento que é insustentável, porque os profissionais que estão dentro começam a perder a confiança, o externo não confia no time, não gosta do treinador, não confia no treinador, não tem os resultados, aquilo ali vira uma avalanche, e daí, se tu for olhar para o final disso, não é um profissional. Quantos profissionais passaram lá? Quantos jogadores passaram lá? Não, e assim, então, é o momento que o clube vive, as decisões que são tomadas por todos, não só por uma pessoa, que fazem com que aquele momento não tenha como reverter, né? Não se consiga reverter, é difícil de reverter, né? Então, foi um trabalho que eu me dediquei e tentei fazer o trabalho igual ou melhor até do que Grêmio, que Inter e Fluminense. Mas o resultado não foi igual aos outros dois. Os outros dois, as dificuldades eram muito parecidas e a gente conseguiu produzir o trabalho e o resultado. Eu, inclusive, quando sempre eu defendi, eu acho que você sabe que eu sempre